Olá, meu nome é Renata Bessa, eu sou psicóloga e psicoterapeuta, também sou pesquisadora voluntária lá do LERA, que é o Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais, e nós estamos aqui novamente no quadro Vale de Sabedoria para falar sobre o processo de luto, né, que a gente tem falado já ao longo desses dias. E aí eu vim trazer uma pergunta muito importante que muitas vezes as pessoas questionam. E com relação ao luto da criança, né? Como é que a gente deve agir com a criança quando se perde alguém na família? Eu devo ou não levar essa criança para o velório? Eu deixo ou não ela participar disso? Primeiro que a gente precisa compreender é em que fase essa criança está de desenvolvimento. Qual tipo de compreensão que essa criança vai ter, né? Quando é uma criança às vezes muito pequena, há algumas coisas que ela não vai conseguir compreender como nós adultos compreendemos, né? A questão da universalidade da morte, que ela é irreversível. Então a criança ela não consegue compreender essa dimensão. Então a gente precisa entender em que fase a criança está. Outra coisa que a gente precisa também trazer muito importante é que sim, a criança ela precisa ser acolhida nesse momento, né, que se perde alguém, a gente precisa respeitar esse tempo dela, o espaço dela, mas sempre de uma forma a acolher a dor, porque a criança também, ela vai sentir a perda, né? Afinal de contas, ninguém some da noite pro dia de casa e não volta mais, a criança ela precisa também ter entendimento disso, ela vai sentir falta sim, e ela precisa ser acolhida, compreendida e permitida sim, que ela vivencie o luto da forma dela, tá? Aí a gente vai entrar num ponto muito importante. As pessoas às vezes tendem a criar histórias e fantasiar para dar um retorno, por que aquela pessoa não está mais ali, né? Aquela pessoa morreu. E aí, esse é um assunto delicado, porque a gente precisa ter cuidado. Primeiro que a criança, dependendo da idade, ela vai entender as coisas de forma muito literal. Então, se eu digo que papai está dormindo, o vovô foi para o céu, ou alguma coisa assim, uma historinha muito fantasiosa, essa criança pode sim criar na mente dela, fantasiar, né? Porque faz parte da idade, enfim, do seu desenvolvimento, e aí ela pode ficar esperando que essa pessoa volte, ou ela pode ter raiva do papai do céu que levou o vovô, a vovó, o papai. Então a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa entender que a gente precisa sim falar para as crianças sobre a morte de uma forma que elas compreendam, sem muito rodeio, tá? A criança ela precisa vivenciar, porque ela é forte sim para viver isso, e a gente precisa permitir que essa criança ela também vivencie as perdas, porque ela vai se fortalecer com isso, e com certeza ela vai se desenvolver de forma muito mais saudável e resistente, porque ela vai aprender a lidar com isso. Renata, eu devo levar a criança para um velório, para um enterro? Se a criança quiser ir, leve, não tem problema. Vá ao lado dela, segure a mão dela, explique que aquela pessoa ela não vai estar mais ali, mas que ela tem um significado na vida de vocês continuam amando. Se a criança quiser levar uma flor para aquela pessoa, enfim, não há problema nisso, né? Dentro daquilo que se pode fazer e que a criança permite, lógico, sem forçá-la a nada, tá? O importante é a gente compreender que essa criança ela faz parte dessa família, né, desse contexto. Ela não pode ser excluída dessa vivência, porque ela vai ver as outras pessoas sofrendo e chorando, e ela precisa entender como está, o que está acontecendo ali, para que não desencadeie nela insegurança, medo de abandono, porque aquela pessoa sumiu de repente, não apareceu mais, ninguém me explica o que foi, então qualquer um que está na minha casa pode também sumir e não voltar nunca mais. Então a criança, a gente precisa compreender isso para que essa criança não se sinta insegura, tá certo? E assim, compreender que ela faz parte dessa família, desse contexto, e que de alguma forma essa família vai estar se ajustando nessa vivência dolorosa, mas que vai ser necessária, e é necessário para que os processos também eles se desenvolvam e não vá decorrer num luto complicado, num luto não elaborado, né? Que consiga sim a vivência de um luto natural, e aí depois vocês darem continuidade à vida, né? Então eu agradeço a oportunidade, eu espero ter contribuído um pouco com esse assunto que às vezes a gente não fala sobre ele, que é tão difícil de ser falado, né? Mas eu espero ter contribuído com vocês aqui e eu agradeço.